Se você está grávida e optou pelo parto normal, eu tenho certeza que você gostaria de saber o que você pode fazer durante o parto para te ajudar a ficar bem calma, bem tranquila e ter uma experiência mais leve e mais fácil. Nesse vídeo eu vou te dar 3 passos muito simples, muito práticos para que você consiga isso, para que você consiga ficar muito calma, concentrada durante o parto e para que você consiga assim alcançar uma experiência de parto mais leve, mais fácil, mais tranquila, ou pelo menos o mais leve, o mais fácil, mais tranquila possível. E além disso, no final dos passos eu vou te dar o exemplo de uma aluna minha que usou essas dicas durante o parto dela, que foi um parto induzido no hospital. Então você vai conseguir entender bem como na prática esses passos podem te ajudar a ficar mais calma e a ter uma experiência de parto mais fácil e mais leve. Meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal e desde 2018 ajudo mulheres a se prepararem para o parto, ensinando a biologia e ensinando ferramentas práticas e objetivas para que elas consigam ficar bem calmas e relaxadas na hora do parto, que é como a natureza desenhou o processo. E para que você entenda melhor esses passos que eu vou te passar, eu quero te explicar um pouco sobre o seu cérebro e a sua mente, como o seu cérebro está estruturado e qual que é a relação da sua mente com o trabalho de parto e como que isso vai influenciar a sua experiência. Então, o nosso cérebro, de maneira geral, pode ser dividido em duas partes: a parte racional e a parte primitiva. A parte racional é a parte mais externa do nosso cérebro e é a parte que a gente usa para processar pensamentos, para se comunicar, para conversar, enfim, é a parte do nosso cérebro lógica e que nos ajuda a ter um raciocínio lógico. E a parte primitiva do cérebro é a parte mais interna, são estruturas mais internas, e é a parte que controla as nossas funções vitais e funções fisiológicas que a gente não controla racionalmente. Então, a sua respiração, a sua digestão, esses processos que você não consegue controlar racionalmente, que estão acontecendo o tempo inteiro no seu corpo, mas que você não precisa controlar, é controlado pela parte primitiva do seu cérebro. Tendo dito isso, é muito importante que você saiba que o parto é um processo controlado pela parte primitiva e não pela parte racional. Tanto é que todos os outros animais, os mamíferos, que são os animais que têm parto, eles não têm uma parte racional tão desenvolvida como a nossa, eles não têm uma parte racional, na verdade, e eles estão tendo aí os seus partos normais, na grande maioria das vezes, sem nenhum problema, porque o parto é controlado pela parte primitiva do cérebro e essa parte sim, eles têm. E como eles não têm uma parte racional, a parte primitiva do cérebro dos outros mamíferos acaba funcionando de forma mais livre das influências negativas que a racionalidade poderia trazer para o processo. Então, todas essas dicas, esses passos que eu vou passar aqui para você, estão relacionados a isso, estão relacionados ao fato de que o parto é controlado pela parte primitiva do cérebro e a parte racional não tem uma função biológica para controlar o processo. A ideia é que você tente manter a parte racional, a sua parte pensante, o mais calma possível, o mais tranquilo, o mais menos ativa possível durante o parto. Então, quanto menos ativa a sua parte racional, a parte racional do seu cérebro, mais a parte primitiva vai poder trabalhar de forma fluida e da forma como ela já está programada para funcionar, controlando o seu processo de parto. E para nós humanos isso é muito difícil, né? Porque justamente porque a gente tem uma parte racional muito desenvolvida, a gente tem essa vontade, esse desejo muito grande de estar no controle de tudo, de controlar tudo. E quando o assunto é parto, quando é uma mulher grávida, pensando em ter um parto normal, o desejo dela de controlar essa experiência 100% e de fazer tudo que está ao alcance dela para conseguir ter a melhor experiência possível é muito, muito grande. Só que isso pode acabar atrapalhando porque, biologicamente falando, não tem muita coisa que a sua parte racional possa fazer para controlar o seu parto. Então, o que você vai aprender, o que você deve tentar fazer é tirar a sua parte racional de cena, deixar ela o menos ativa possível para que ela não atrapalhe a parte primitiva do seu cérebro. Então, essas dicas que eu vou te passar aqui servem para isso, para baixar a atividade da parte racional do seu cérebro, para que a sua parte primitiva, para que a parte primitiva do seu cérebro, que é a que controla o parto,
possa trabalhar sem possíveis influências negativas da parte racional. E agora que você entendeu isso, eu quero te passar o primeiro passo, que é buscar um ambiente o mais privado, o mais silencioso e o mais escuro possível quando você estiver em trabalho de parto. Existem alguns estudos mostrando a relação entre o ambiente que a mulher está e a satisfação dela com a experiência de parto, e mesmo a relação entre o ambiente que ela está e a forma como o parto progride. Isso tudo está relacionado com hormônios que o nosso cérebro produz durante o parto. Então, alguns hormônios favorecem o progresso fisiológico do processo de parto e alguns hormônios atrapalham esse progresso, e o ambiente tem uma influência muito grande no tipo de hormônio que vai ser produzido ali no momento. E de maneira geral, ambientes mais privativos, ambientes mais escuros e com poucas pessoas são ambientes que vão favorecer a liberação de hormônios bons para o parto. O mais famoso deles, o mais importante deles, sendo a ocitocina, que é o hormônio que é produzido no cérebro, chega até o útero através da corrente sanguínea e faz o nosso útero contrair, e são essas contrações que vão abrir o colo do útero e fazer o bebê nascer. Então, por isso que é importante que você, quando estiver em trabalho de parto, tente criar esse ambiente de luz baixa, tente ficar um pouco mais sozinha e evite conversar muito com as pessoas, porque conversas tendem a ativar a parte racional do nosso cérebro, né? A próxima dica é: mantenha os seus olhos fechados. Quando você fecha os seus olhos, você está bloqueando uma quantidade muito grande de informações também que chegaria ao seu cérebro para ser processado pela parte racional. Então, a visão é um sentido que a gente está usando o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está enxergando um monte de coisa, e isso é um sinal que está sendo enviado para o nosso cérebro para ele processar. Isso é normal, só que durante o parto, se você fechar os seus olhos, você diminui essa quantidade de estímulos que a parte racional do seu cérebro precisa processar, e isso também ajuda a baixar a atividade e a parte racional vai ficar menos ativa. Você provavelmente já sabe isso, já percebeu na prática que quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar mais fácil, a gente consegue focar mais. Então você já está aí montando o cenário, né? Imagina que você está num lugar com poucas pessoas, um lugar com pouca luz, e você está com seus olhos fechados. Então, a sua capacidade de ficar concentrada, de ficar calma, vai ser muito maior. E o terceiro passo para você conseguir ficar bem calma, bem relaxada e conseguir influenciar de forma positiva a sua experiência de parto é você tentar ouvir um áudio de relaxamento, um som de relaxamento com fones de ouvido. Então, você vai colocar fones de ouvido e você vai ouvir um som de relaxamento, mantendo os seus olhos fechados nesse ambiente mais privado, com luzes baixas. Mais uma vez, você está diminuindo a quantidade de estímulos que são enviados para o seu cérebro, né, que chegam ao seu cérebro, porque agora você não vai mais estar ouvindo os sons do ambiente ali da sala, mas você vai estar ouvindo um som específico de relaxamento, né, que você escolheu. E isso também vai mostrar para as pessoas que estão ali com você naquele momento que você gostaria de ficar ali no seu mundinho, concentrada, porque a pessoa vai ver você de olhos fechados, com fones, ela vai saber que você prefere ficar ali naquele momento de concentração. Então, ela vai evitar falar com você, e ela só vai falar com você, né? As pessoas só vão ir lá conversar com você se for muito necessário. Caso contrário, elas vão simplesmente deixar você ali na sua bolha, né, no seu universo de concentração, de calma e relaxamento. E aí o som que você pode ouvir, o áudio que você pode ouvir nesse momento, pode ser um som de sons da natureza, com um barulho de água, barulho de passarinho. Então tem vários vídeos com áudios desse tipo no YouTube que você pode pesquisar alguns antes do parto, ver quais os que você mais gosta, identificar um que te agrada e deixar ele já separado para você ouvir na hora do parto. Ou você pode também ouvir um áudio específico para o momento do parto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para uma playlist com áudios desse tipo, com áudios de relaxamento e meditação específicos para o momento do parto, que eu também disponibilizo para as minhas alunas do Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto. Então, se você quiser ter acesso gratuito a esses áudios, é só você acessar através do link que vai estar na descrição desse vídeo.
Bom, e agora para finalizar e para você entender melhor como esses 3 passos podem te ajudar durante o seu parto, eu quero ler para você um trecho bem pequeno do relato de parto de uma das minhas alunas, que foi um parto induzido que aconteceu no hospital. Só porque quando eu passo essas dicas, algumas pessoas acabam ficando com a impressão que elas só servem para as mulheres que optaram pelo parto domiciliar ou pelo parto natural, e que se você pretende ter o seu bebê num hospital, numa maternidade, essas dicas não serviriam para você. Então eu vou te mostrar como sim, esses passos servem para qualquer tipo de ambiente que você tenha escolhido para o seu bebê nascer. O médico que estava me atendendo era todo brincalhão e não parava de falar. Parecia que queria me distrair, mas minha vontade era de ficar em silêncio. O Gustavo percebeu isso, apagou as luzes do quarto, respirava e pedia para eu lembrar de acompanhá-lo, e com isso todo mundo foi ficando quietinho. Quando as contrações ficaram muito intensas, eu corri para o banheiro, fechei a porta, apaguei as luzes e quando o Gustavo vinha conversar comigo, o Gustavo era o marido, eu pedia para ele fechar a porta e conversar comigo com a porta fechada porque a claridade me atrapalhava. Foi então que chegou uma enfermeira e me colocou embaixo do chuveiro com a bola e foi só então que eu comecei a conseguir relaxar, fazendo a respiração e as visualizações. Comecei a me conectar com a experiência e com o meu corpo, falando para mim mesma: solta os seus ombros, relaxa bem os ombros, relaxa o rosto, tente se entregar e se soltar. Então, acho que com esse relato dá para você entender um pouco mais na prática como essa busca por um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, um ambiente que você consegue ficar concentrada, um ambiente que você consegue criar essa bolha e ficar dentro dela e falar, enviar os sinais certos para o seu corpo, né? Enviar os sinais de relaxamento, de calma, de foco, como esse ambiente vai ajudar a sua experiência de parto a ser mais tranquila, mais fácil, mais leve. Eu mesma usei esses 3 passos durante o parto da minha filha, e se você quiser entender ou ver na prática como esses passos me ajudaram a ficar muito calma e concentrada, você pode assistir ao vídeo do nascimento da minha filha, que está aqui na descrição desse vídeo.